Bom dia, alunos do sexto ano A e do sexto ano B do Centro Educacional Municipal Criança Esperança 2. Essa é nossa primeira atividade remota vinculante do terceiro bimestre, que está sendo enviada hoje, dia 18 de agosto, terça-feira. Fiquem atentos ao prazo. Vocês têm até a próxima segunda, dia 24 de agosto, para enviar a foto da atividade. A foto deve vir acompanhada com o nome e a turma do aluno. Essa atividade é sobre a hidrosfera. E a hidrosfera é todo o conjunto de água que nós temos no nosso planeta. A hidrosfera agrupa a água dos rios, mares e oceanos, a água subterrânea nos lençóis de água e aquíferos e a água que circula na atmosfera em forma de vapor de água. O nosso objetivo é identificar como essa água se movimenta pelo nosso planeta, que nós chamamos de ciclo da água, e como o ser humano vem intervindo nessas formas de circulação e dinâmica. A primeira etapa da nossa atividade, o item 1, é ler os fundamentos de uma lei que foi criada em 1997, que institui uma política para gerenciar a água que nós temos no Brasil. Segundo essa política, a água é um bem público. A água é um valor ilimitado com valor econômico. E em caso de escassez, nós temos a prioridade, que é o consumo e a dessedentação dos animais. Então, essa lei, ela gerencia, ela organiza os recursos hídricos que nós temos no Brasil. A segunda etapa da nossa tarefa é observar esse gráfico. Nesse gráfico, eu tenho o nosso planeta e nós vamos observar que 97,5% da água do nosso planeta é salgada. Apenas 2,5% água doce. Dessa pequena quantia de água doce, a maior parte está em forma de gelo e calotas polares, 68,9%. Apenas 31,10% é água doce na forma líquida. Dessa água doce na forma líquida, a grande maioria é água subterrânea. Então, quando pensamos que nós somos um planeta com muita água, nós temos que tomar cuidado com esse pensamento, porque água doce na forma líquida é uma minoria de quantidade que nós temos em nosso planeta. A terceira etapa é ler atentamente como o ser humano pode intervir no ciclo hidrológico, tá? Para fazer essa atividade, que é a leitura, é bem importante também assistir ao vídeo, tá? Que está aqui no item 4. É um vídeo que fala sobre o ciclo da água, tá? Então, o que é o ciclo da água, sexto ano A e sexto ano B? O ciclo da água é a movimentação da água pelo nosso planeta. Com o calor do sol, a água evapora em estado gasoso. A água dos rios, a água dos lagos, a água dos mares e oceanos evapora para a atmosfera. A água das plantas também é liberada para a atmosfera. Nós chamamos a liberação de água pelas plantas de evapotranspiração. Essa água que evaporou para a atmosfera vai se condensar, através do processo de condensação, se transformando do estado gasoso para o estado líquido e retornando à superfície através das chuvas.
tá? Essa forma da água retornar à superfície nós chamamos de precipitação. A forma mais comum, como a professora acabou de falar, são as chuvas, mas ela também precipita através da neve, através do granizo, através do sereno, tá? Então, nós temos a precipitação quando a água que evaporou, que está lá na atmosfera, retorna à superfície terrestre. Ao retornar em forma de precipitação, essa água escoará pela superfície e uma parte dela infiltrará no solo, com a etapa da infiltração. A etapa da infiltração é muito importante, porque será a água que abastecerá o aquífero, o lençol de água, a água que nós temos lá no subsolo. O ser humano, ele vem interferindo no ciclo. Vamos pensar quais são as formas de interferência no ciclo? Quando o ser humano desmata, o desmatamento, vai causar uma diminuição da evapotranspiração. Se eu não tenho florestas, eu vou ter menos água evaporando para a atmosfera. Se eu, numa cidade, calço todos os ambientes, as ruas, as calçadas, essa água não vai infiltrar no solo. Então, a impermeabilização do solo, quando eu faço calçada em tudo, quando eu tenho ruas, quando eu não tenho espaços de terra e de plantas, a água não consegue infiltrar na terra, causando, por exemplo, os alagamentos. Quando o ser humano ele constrói usinas hidrelétricas para gerar energia elétrica, ele também intervém no ciclo da água. Quando nós causamos a poluição das águas dos rios, das águas dos mares, é uma interferência no ciclo da água. Quando eu tiro a vegetação, as matas ciliares, nas margens dos rios, eu também interfiro na movimentação dessa água pelo nosso planeta. Então, a água é um recurso importante, é fundamental para a vida, é fundamental para as atividades econômicas, mas é importante ter claro que a água doce no estado líquido, é uma minoria das águas que nós temos no nosso planeta. E que essas águas que se movimentam, que realizam a dinâmica do ciclo da água, tenha cada vez mais sofrido intervenções humanas, buscando as atividades econômicas e o lucro. Leiam com bastante atenção esse mapa mental, do ciclo da água, que fala aqui, olha, as etapas, do ciclo da água, a evaporação, a evapotranspiração, a condensação, a precipitação e infiltração, Fala da importância do sol, tá? Fala da importância da água, então leiam com bastante atenção. Ao terem lido toda a APC, o item 1 que fala das leis, o item 2 que mostra o gráfico, o 3 que mostra as intervenções humanas, no ciclo da água. Ao assistir o vídeo, é um vídeo bem curto, de 2 minutos e 11 segundos, e ler com bastante atenção aqui o mapa mental, vocês vão realizar a tarefa dessa semana de geografia. Olhem lá o item 6. Produzir no caderno, tá? É no caderno. Não é necessário imprimir essa atividade. É uma atividade, essas folhas, esse arquivo de leitura. O que vocês vão precisar fazer é produzir no caderno, é escrever no caderno um texto, tá? É um texto que tem que ter no mínimo 15, a 30 linhas. Se passar um pouquinho, não tem problema, tá? Mas não pode passar muito, porque vocês têm que ter a capacidade de tentar ler e tentar colocar no papel o que é mais importante. Eu gostaria que vocês escrevessem com as palavras de vocês,
né? Não é para abrir um site da internet e copiar. Não pode ser cópia da internet, é uma produção de vocês, com o entendimento de vocês, tá? Vocês vão dar, então, um nome, um título para o texto de vocês. Vocês vão tentar escrever de forma correta as palavras. Para isso, vocês podem fazer primeiro a lápis no caderno, leia o texto de vocês e depois passe a limpo, né? Passe a limpo a caneta. Não esqueçam de colocar parágrafo ao iniciar uma ideia. O texto de vocês pode ter de 3 a 4, né? No máximo 5 parágrafos, tá bom? O que vocês vão falar no texto de vocês? Da importância da água, de como ela está distribuída. Será que eu tenho muita água em estado líquido, né? Será que eu tenho muita água doce? Vocês vão falar do ciclo da água, o que é o ciclo, as suas etapas e como que a intervenção humana, né, vem trazendo prejuízos para essa água que nós temos no nosso planeta. Tá bom? Então, não esqueçam de estudar. A ARV, né, essa atividade é uma atividade de estudo. Então, leiam as informações que a professora está enviando, tá? Se precisar, assista esse pequeno vídeo 1, 2 vezes. Assista o vídeo do ciclo da água 1, 2 vezes. Preste atenção no mapa mental. Ao terminar de escrever o texto de vocês, vocês também devem fazer um desenho, tá? Um desenho. Então, faz o texto muito bem caprichado, com uma letra bonita, com bastante atenção. Ao final do texto, faz um desenho, tá? Escolha um desenho, faça um desenho da água, do ciclo da água ou da intervenção humana, tá? E aí, desenha, pinta bem bonito e envia para a professora, ok? Vou levar em conta a realização da tarefa, a entrega na data prevista e o capricho, a coerência de vocês. Cuidem-se e um grande abraço!